Vinde então, livro do profeta Isaías, vamos meditar no capítulo 1, versículo 18, amém? Vinde então e a mim, me diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Se quiseres, essa é a condição que Deus põe para mim e para você. Se quiseres e me ouvires, comereis o bem desta terra. Você tem que ouvir, você tem que querer, ouvir e obedecer. Comereis o bem desta terra. Mas se recusares e fores rebeldes, serei devorados a espada, porque a boca do Senhor o diz. A espada é essa espada aqui, é a boca de Deus. Eu quase fui devorado pela boca de Deus, porque eu me levantei contra a boca de Deus. Eu disse para ela, para mim isso aí é como um rolo de papel higiênico. Ei, irmão, você não sabe o que é passar um processo. Um homem que tinha 5 talões de cheque especial na bolsa, chegava no banco, o gerente veio me encontrar na porta. Está precisando de dinheiro? Precisar, fala com nós. Tinha 5 escrituras em casa, verdade? Tinha 2 caminhão, trator, carro, quase do ano. E aí eu fico olhando hoje as ocorrências que passam na nossa vida. Esses dias eu falando com Deus, falei, Jesus, eu fiquei 20 anos mais ou menos. Eu fui para... Meu pai e minha mãe sempre andou atrás dessas coisas de investimento. Quando tinha um benzedor, tinha uma pessoa que disse que fazia as coisas, sempre levava a gente desde criança. Aí um dia eu fiz uma pergunta para minha mãe, ô mãe, por que a gente vai nesses benzedores que eles sempre têm alguma coisa para falar para a gente? É espinhela caída, é mal olhada, não sei o quê. Eu falo assim, eu vejo os crentes andar atrás de benzedor, e eu vejo os crentes tudo alegre, contente, andando para a igreja. Porque eu gosto de observar as coisas, desde criança. E minha mãe ficou sem resposta. Aí eu falei, então... E aí fiquei naquela, né? Porque a minha mãe, coitada, sabe como é que é a mãe? Dá a vida pelo filho. E eu sempre tinha um problema que eu não dormia à noite. Eu dormia e acordava gritando, assustado. Porque eu tinha visões. E eu via aqueles bichos que vinham para me pegar na forma de dinossauro. Aqueles bichos terríveis vinham para cima de mim e eu começava a gritar. E assustado. E tinha problema de enfermidade também. Aí minha mãe me leva para o médico. Esse médico, com certeza, ele era espírito, porque ele disse para minha mãe, olha mãe, esse menino ele não tem problema, a saúde dele está perfeita, porque tinha feito os exames, não tem nada, o problema dele é espiritual. A senhora tem que procurar um centro espírita, porque essa criança, o problema dele é espiritual. Aí minha mãe me leva para o centro espírita. E isso ali foi uma caminhada longa, muitos anos. Eu lembro que eu tinha mais ou menos 5 anos de idade. E eu tinha um problema nas pernas que eu não conseguia andar. Eu ia andar e eu caía. E aí meu pai, minha mãe me levou num curador, fala curador, o pessoal tinha esse negócio, essas linguagens, lá em Quintana. Isso faz muitos anos, irmãos. E eu saí lá andando. Aí falaram lá que tinham feito uma magia para o meu pai, ele pegou em mim. E era para pegar no meu pai. E eu ia andar caindo. Aí você vem para a palavra e começa a meditar na palavra. Porque a Bíblia fala assim, medita nessa palavra de dia e de noite, para que os teus caminhos te vá bem.
Porque a palavra de Deus está dizendo, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e se tornará livre. Livre, você sabe o que é ser livre? Ser livre, livre, ter acesso para chegar até a Deus e falar direto com Ele, não ter intermediário, não ter ninguém para te interferir, porque você vai dobrar o teu joelho e vai falar com Ele, você vai falar direto no trono de Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz lá também, se não me falha a memória, no Salmo de número 16, no versículo 4: e as dores se multiplicarão àqueles que invocarem outros deuses. E aí eu fico olhando assim, meditando e falando com Deus, meu Deus, eu vejo tanta gente com tanto problema. É dor daqui, é dor ali, é tanta doença, é tanta enfermidade. Mas quando você vem dentro da palavra, porque aqui é a boca de Deus, nós vemos que o inimigo ele vem para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus disse, eu venho para que tenham vida e a tenham com abundância. Hoje você vê lares destruídos, famílias destruídas, você vê vidas nas drogas, filhos tirando a própria vida. Todo dia se você vê os jornais, você vai ver, isso é pai matando filho, é filho matando pai e mãe. Irmãos, e ainda as pessoas, por não entender, eles falam, aquele fulano aqui começa a falar palavrão e começa a querer julgar, justificar. Olha aquele bandido. Meu Deus, se a pessoa meditar na palavra, você vai ver que tudo está aqui dentro. Jesus advertiu que chegaria esse tempo onde hoje o errado é o certo, na lei deles. Hoje o certo é o errado. Hoje se você bater num animal, um passarinho, um cachorro, você vai preso. E a pessoa tira a vida do outro, aí quando acontece nos jornais, e aí ele vai para a delegacia, os soldados prendem que fizeram ele lá, daqui a pouco ele paga uma fiança e sai andando livre. Quer dizer, o ser humano, para eles, não está valendo mais nada. A vida de um animal está valendo mais que a vida de um ser humano, a imagem e semelhança de Deus. E por isso, irmãos, que nós temos que estar meditando nessa palavra. Aí tem aquelas pessoas que falam assim, mas eu abro a Bíblia para ler, não entendo nada. Mas eu quero te dar um conselho, aliás, uma dica. Quando você abrir a Bíblia, fala assim, Espírito Santo, Consolador, Ajudador, Intercessor, vem aqui, me dá entendimento, me dá sabedoria para me entender essa mensagem, essa palavra. Aí você vai ver que você vai ler a Bíblia e começar a alimentar, e você vai começar a crescer espiritualmente. Você vai sentir alegria na alma, e você vai ver que Deus está falando com você. É a boca de Deus, é a boca de Deus falando conosco. Às vezes eu sou apaixonado pelas plantas, sabe por quê? A planta não ofende ninguém, não julga ninguém. A planta que ela oferece para nós é a sombra e os frutos. Eu sempre falo para minha esposa, hoje mesmo já comi umas partes de fruta, jabuticaba docinha, bem madurinha, ameixa, tem o pé de ameixa lá que está cheio de ameixa, tudo amarelinho. Olha que delícia. Então eu falo, agora você vai com o ser humano. E interessante, irmãos, que o ser humano, ele só procura achar o defeito do outro. Isso é ser humano. Agora o servo de Deus é diferente. O cristão é diferente. Porque Jesus, ele caminhou na terra junto com os discípulos e ensinou. E a maior lição que Jesus deu para eles é o perdão. E eu digo isso pela minha vida. Quando uma pessoa te caluniar, quando uma pessoa te prejudicar,
deixar você irado. Entenda uma coisa: não é a pessoa, não é o ser humano, é o inimigo usando aquela pessoa para tirar a tua comunhão com Deus. A partir do momento que você entende que aquela pessoa que quis destruir você, que quis o teu mal, que quis te caluniar, que quis te apedrejar, não foi ela, foi o inimigo querendo usar ela para tirar a tua comunhão, para você perder a tua bênção. E quando você passa a entender que nós cristãos, Deus enviou Jesus aqui na terra para ensinar para nós, porque religião não leva ninguém a lugar nenhum. Porque eu já segui várias, já fui em várias religiões, eu já frequentei a Seixoé, já frequentei, tem um monte que se fala da perfeição do homem. Perfeito, irmão, é só Jesus. Ele é perfeito, e assim mesmo ele se fez maldito por nós, para nós alcançar, nos libertar e chegar até junto ao Pai, levar. Ele foi a porta onde o homem, a humanidade pode chegar até Deus. Então ele foi a porta e foi aberta, e essa porta ele abriu com o sangue derramado no Calvário. E hoje a igreja de Cristo, eu não estou falando de placa, estou falando de igreja, passa uma grande dificuldade. Por quê? Porque as pessoas que estão dentro frequentando a igreja, muitos até religiosos, porque eles esquecem que acima da religião tem um Deus que deu a vida por mim e por você, ensinou que nós temos que amar, que nós temos que perdoar, que nós temos que ser, aleluia, pronto para sempre ajudar o nosso próximo, sempre ter uma palavra de edificação, sempre ter uma palavra de conforto, porque muitas vezes tem alguém do teu lado que está precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra de vida, e muitas vezes você renega, você não quer falar nada, e ali muitas vezes Deus está te incomodando para você levar uma palavra, e quando você abre a tua boca, Deus começa a falar com aquela vida. Quando você passa a entender que mesmo aquela pessoa que tentou te prejudicar, tentou te caluniar, e naquele momento a gente fica irado, fica triste, porque é ser humano, nós sabemos que nós somos assim. Mas quando você começa a entender que Deus vai usar aquela vida lá na frente para te abençoar, você pode ter certeza que Deus vai, aquele que tentou te prejudicar, aquele que te caluniou, aquele que te apedrejou, aquele que te ofendeu, lá na frente, Deus vai usar esta vida para trazer vitória para você. Pode ter certeza, a palavra de Deus não muda. Deus, Ele é o mesmo e Ele é eterno. Eu estou falando isso para você, experiência minha, porque Jesus falou comigo: filho, não te preocupe, eu estou no controle de tudo. Lá na frente eu mudo o cativeiro e vou usar esta vida que tentou te prejudicar, tanto te ofendeu, lá na frente ela vai ser canal de bênção na tua vida. E quando você começa a entender, quando você começa a meditar nessa palavra, parece que a nossa alma vai se alegrando, se regozijando, e você vai crescendo, você vai tendo sede. Quando Deus diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, aleluia, e trarei um grande avivamento, o maior avivamento que a humanidade possa receber da parte de Deus, é o entendimento da palavra, é receber esta palavra da boca de Deus. Porque o homem, ele é pó e é cinza, o homem, ele é limitado. Hoje ele está aqui, amanhã já não existe mais. Então nós temos que confiar naquele que tem a promessa, e Ele é eterno, Ele não muda, Ele é fiel, e Ele vai cumprir, porque Ele, aleluia, derramou sangue na cruz do Calvário, e Ele garantiu que você nunca vai estar sozinho, você nunca vai estar desamparado, porque Ele vai estar do teu lado às 24 horas por dia. Aleluia. Alguém te apedrejou, alguém tentou te prejudicar, fique em paz, porque grande é a vitória na tua vida, grande é a providência de Deus na tua vida, porque Ele ainda está ouvindo o teu clamor, Ele ainda está ouvindo a tua oração, e Ele
não muda. E é Deus do impossível. Aleluia. Por isso que a igreja de Cristo tem que ser despertada. Quando a igreja passar a despertar, não, como é esse negócio? O negócio é ter comunhão com Deus. O negócio é ter intimidade com Deus. Quando você abrir a boca, deixa Deus falar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer o que Ele tem a fazer. Aleluia. Aí vocês ficam imaginando. Eu sentado ali e o Senhor falando comigo. Chama as minhas filhas para falar. E vocês viram o que Deus falou? Não precisava nem pregar, era só ir embora para casa, agradecer a Deus. Porque Deus é assim, irmão. Deus é assim, Deus é fiel. Às vezes você está, aleluia, você está na rua passando, aí de repente Deus usa um mendigo para falar com você. E fala, meu Deus, como é que esse negócio aí? Como é que esse Deus é? Deus ele usa o bêbado, Deus usa o mendigo. Eu estava trabalhando uma certa feita lá em Goiás, e eu estava sentado assim do lado do. Estava trabalhando vendendo laranja e o caminhão aberto na traseira. E eu estava sentado na cadeira do lado, eu tomei um susto. De repente veio alguém falando em línguas estranhas, uma língua que eu nunca tinha visto. E falando, meu servo, eu sou contigo na terra, eu ando contigo na terra. É luta, o inimigo te tenta destruir, tenta te colocar barreira no teu caminho, mas eu estou na tua vida, eu caminho contigo, eu nunca deixei tu sozinho na caminhada, estou contigo. E Deus, usando aquele irmão, o irmão da congregação cristã, depois ele me falou, falei, Jesus, muito obrigado, Senhor. Sabe por quê isso aconteceu? Porque eu estava ali conversando com Deus, Senhor, o Senhor tem uma oferta nesse lugar, Jesus? Meu Deus, fala comigo, Senhor. Aí, na madrugada, o Senhor falou comigo. Sabe que a figura que Deus me usou para falar comigo? Uma jumenta. Aquela jumenta, ela aparecia no sonho para mim e falava, olha a serpente, olha a serpente. E ela tentava bater na cabeça da serpente com a pata dela. Vigia, vigia, olha a serpente, olha a serpente. Eu falei, eita Deus, ô Senhor, o Senhor usou a serpente, Deus usa o que Ele quer. Deus já usou um passarinho para falar comigo. E aquele passarinho sentou no meu ombro aqui e cantava aquele cântico tão lindo, é um canarinho. E ele dizia para mim, abra a tua boca, começa a profetizar que eu quero agir, começa a profetizar que eu quero, aleluia, trabalhar. Olha, eu falei assim, Jesus, só eu vou fazer uma aula desse tamanho. Eu falei, meu Deus, é fiel. Então, irmãos, é maravilhoso servir a Deus. É maravilhoso você estar na comunhão, no caminho, saber que é luta. Tem horas que você fala, há 15 dias atrás eu falei, Jesus, acho que eu não sirvo mais para nada aqui na terra. Eu acho que eu já estou fazendo hora extra aqui, senão pior. Misericórdia, eu nunca vi tanta luta desse jeito. Meu Deus, meu Jesus, o que é isso, Senhor? Mas Ele é fiel. De repente, Ele toca no coração de um homem lá em Odisseia. Por isso que a Bíblia diz, fala assim, tudo que você planta, você colhe. Tudo que você plantar, você vai colher. Então, se preocupe em plantar bênção. Planta bênção. Mesmo que alguém te apedreche, mesmo que alguém te calunie, mesmo que alguém não te compreende, mas abençoa. Porque tem uma coisa que eu aprendi na palavra e Jesus falando comigo. Os meus filhos foram destruídos porque faltou conhecimento. Conhecer o que? A letra? Conhecer o que? A medicina? Conhecer o que? Os mistérios da natureza? Não. Conhecer a Deus. Porque se você conhecer a Deus, fica tranquilo. Deus vai te fazer conhecer todo o universo, porque Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. E aí, a gente fala assim, meu Deus, como que é? É tão dificultoso. Quando eu comecei a seguir a igreja, e alguém chegava e falava para mim assim, passando aquele vale, de repente, tudo que eu fazia estava errado, ia tudo de água abaixo. O dinheiro sumia da conta do banco.
Eu não entendia, eu falei, meu Deus. E ainda chegou alguém para mim e falou assim, rapaz, se eu fosse você, conhecendo eu, conheci você, tudo que você tinha, olha essa tua situação, rapaz, dá um tiro no ouvido. Se eu fosse você, eu ia dar um tiro no ouvido e acabava com tudo. Eu falei, não, mas não é por aí. E aí você vai conhecendo Deus, e Deus vai trabalhando, e o Senhor diz a mim que eu passo o homem no vale, para que ele cresça espiritualmente. Eu passo o homem no vale, para que ele valorize, para que ele me conheça, para que ele me agradeça, para que ele venha reconhecer que eu sou Deus e ainda faço milagre. Eu sou Deus que ainda sou o dono da vida. Eu sou ainda aquele que um dia entrou na fornalha, aquele Deus que ainda abriu o mar vermelho para o povo do Egito passar. Ele ainda é o mesmo, ele não mudou. Mas quem mudou foi ao ser humano. É mais fácil hoje você pegar o celular e fazer o Pix. É tão fácil, né? Já cai na hora, do que você dobrar o joelho e gemer. Senhor, liberta, Senhor, transforma, Senhor, cura. Tem pessoas que falam assim, a gente já andei muito em muitos lugares desse Brasil, mas eu ainda quero conhecer mais parte do Brasil. Eu peço para Deus, quero conhecer Jesus, quero andar nesse país. E o nosso Brasil, ele é tão rico, tão maravilhoso, tão lindo, que o brasileiro não conhece ainda o país da casa que tem o Brasil. Mas nós conhecemos um Deus que tudo pode fazer, um Deus que opera maravilha, providencia tudo. Ele quer capacitar eu e você. E quando nós estiver capacitado, quando nós estiver na altura, aí ele começa a colocar nas tuas mãos aquilo para que você valorize e glorifique o nome dele. Não venha jogar fora, aleluia. Porque se o homem, aleluia, receber antes da hora, ele joga fora, porque não sabe valorizar, não sabe glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então a igreja, ela está na terra. Irmãos, a igreja de Cristo é algo tremendo. Se você começar a meditar na palavra, você começar a conhecer esse Deus que é dono da prata, Deus que é o Deus eterno, que não muda, que não deixa de cumprir a sua promessa, mas tem os obstáculos, né? Quando Deus mandou Moisés, envia um homem de cada tribo para olhar a terra lá, Moisés escolheu 12, das 12 tribos, cada um tirou um, vai lá, olha a terra. Aí eles foram lá ver aquela terra. Moisés, a terra, coisa que nós vimos lá, figo do uva, um cacho de uva, um homem não podia carregar sozinho. Era maravilha, mas também ignorei Moisés. Os homens lá são de 4 metros de altura. Mas Deus falou que vai entregar essa terra nas nossas mãos. O que aconteceu? 12, somente 2 confiados. Nós vamos e vamos herdar a promessa. E os outros 10 falaram, não, eu não vou. Os covardes já pegou a pedra e falou, não, vamos matar esses 2 aí, que aí nós ficamos livres. Deus não livre entrar naquele lugar. E ainda está acontecendo isso do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Aquele lá, aquela lá, não tem mais jeito, desista. Se fosse eu, já tinha desistido. Se fosse eu, já tinha saído fora. Mas aí você vai examinar a palavra, e a palavra diz assim, que uma alma vale mais do que todos os recursos, o ouro e a prata deste mundo. E aí como fica propriamente? Aí como fica você diante de Deus? Se Deus está falando, uma alma vale mais para Ele do que todos os recursos humanos. Então nós não podemos desistir. É uma alma, ela tem um valor para Deus. Então vamos orar por ela, vamos interceder por ela e vamos pedir, porque Deus, Ele diz que Ele transforma, Ele liberta, Ele tira do lixo, Ele tira da prostituição, Ele tira das drogas, Ele tira lá da onde o homem falou não tem mais jeito. Ele vai lá e resgata
e faz o instrumento e usa nas suas mãos para mostrar que Ele ainda é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, Ele ainda é o mesmo Deus que entrou na fornalha com aqueles 3 jovens, ainda é o mesmo Deus que fechou a boca dos leões, e Daniel passou a noite juntamente com aqueles leões, e os leões não puderam fazer nada com Daniel. O gigante tem se levantado na tua vida, as ameaças têm vindo, mas se Deus está na tua vida, se você tem uma promessa, saiba de uma coisa, aleluia, jamais Ele vai te desamparar, jamais Ele vai te deixar no caminho sozinho, não vai. Vem as ameaças, vem. O diabo está furioso, ele está doido. Vou acabar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não vai, porque o Senhor já assinou a tua vitória, já decretou o teu milagre. É questão de tempo, porque a vitória já é tua, já está assinada por Deus. Aleluia. Isso, irmãos, é que vale a pena você meditar nessa palavra e dizer: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor da terra. Aleluia. Então, irmãos, a igreja precisa se despertar e saber esse Deus que Ele falou. Ótima mãe que gera um filho de 9 meses carregando no ventre, ela pode te abandonar. É difícil, né? Mas ela pode te abandonar. Mas eu jamais te deixarei. Então, irmãos, nós temos que saber que esse Deus, Ele zela da palavra, Ele zela, Ele guarda, Ele cura. Ainda que o médico fala, não tem mais jeito, mas o Deus do impossível, aleluia, Ele ainda está do teu lado para te dar vitória. O homem não pode fazer, mas Ele pode. O homem não pode fazer nada, mas Ele vai lá, entra, resolve a história, então vai dizer: vai lá e glorifica o meu nome e dá o testemunho, porque eu sou ainda o mesmo Deus. É por isso que eu sempre falo, irmãos, não é eu que falo, é a palavra, é a boca de Deus. Melhor estar na casa de Deus um dia do que 1000 anos nos átrios do mundo. Porque no mundo não tem nada para nós. O mundo só tem mentira, engano, falsidade, fingimento, traição, destruição. Mas Deus tem a palavra da vida, e Ele assina, está assinado, não tem para ninguém. Nós vamos, eu sempre falo assim, eu falo assim, trabalhando agora nas plantas, eu falo: Jesus, eu sei que ninguém compreende. O dom que o Senhor me deu é de plantar, de regar, de zelar as plantas. É difícil, meu Deus, mas o Senhor colocou no meu coração. Olha aqui essas plantas, Jesus. O inimigo tenta colocar desânimo, tenta fechar as portas, mas Deus, o Senhor é que tem a chave, e a porta que o Senhor abre ninguém fecha. O Senhor é que tem a providência, o Senhor é que faz e acontece. Então está nas tuas mãos. É para mim largar isso daqui? Então, Jesus, eu vou largar, deixa tu morrer. Mas aí o Espírito Santo vem e começa a falar. É na perseverança, é na insistência, aleluia, é na perseverança, meu irmão, minha irmã, é de joelho, a sua demão que obedece, na gaio, remão que obedece, não desista, por mais que venham as vozes do inimigo, dizer que você já perdeu, dizer que você, aleluia, não tem nada, dizer que você não é ninguém, mas o Senhor está falando: eu estou contigo, eu sou dono do ouro, eu sou dono da prata, eu sou dono da vida, aleluia, eu restauro, eu curo, eu liberto, eu dou a vida, porque eu, aleluia, já comprei com sangue, e sangue precioso do Calvário. Eu se fiz maldito para que hoje vós sejais bendito do meu Pai, aleluia. Não tem capeta, não tem demônio, não tem magia, não tem bruxaria que vai impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. A sua evidência, o demandasse, eu obedece.
obedeça. Ouça a voz do Pai, ouça a voz de Deus. Aleluia. Se você quer, se você obedecer, você vai comer o melhor da terra. Aleluia. Oh, glória. Existe promessa melhor que essa, irmãos? Você ser livre, andar de cabeça erguida. Aleluia. Porque não tem acusação contra você, porque a acusação está contra você. Jesus já pagou ela com o sangue do Calvário, o sangue carmesim. Jesus já passou. Ele disse que os teus pecados, ele pode ser vermelho como a escarlata, mas você crendo, você confiando, ele passa o sangue, apaga os teus pecados, sara as tuas feridas, cura as tuas enfermidades. Ele diz assim: vai lá e glorifica o meu nome. Delícia, graça, incomodância, alábia, como nurianda, da sua levanto e récia, ando de récia, na sua comandante. É por isso que nós temos motivo de exaltar e glorificar o nome do Senhor. Muitas pessoas deixam se levar pelo inimigo. Hoje, nós estamos vivendo dias difíceis. A internet está aí. O inimigo está. O anticristo já está preparando a chegada dele. A tecnologia, o Google, a inteligência artificial está enganando a humanidade de tal maneira que não crê mais em Deus, que não crê mais nas promessas do Senhor. Eu estava ouvindo um estudo de um pastor sobre Apocalipse, que ele fala de Google, de Gog e Magog, da inteligência artificial, a preparação do início da chegada do anticristo. Hoje você não precisa nem estar com o celular ligado, mas você falar perto dele: ah, eu quero comprar uma geladeira. Pode ter certeza, daqui meia hora, uma hora, as ofertas da geladeira vão chegar no teu celular. Para você saber como que nós somos vigiados 24 horas na face da terra. Eu não sei se as pessoas acreditam, né? Mas dias atrás eu ouvi o anticristo. Ele falou para mim assim: eu estou chegando. Sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Mas tudo que nós estamos vivendo está, mas nós cristãos, filhos de Deus, temos que estar alegres porque a promessa está se cumprindo, a palavra de Deus se cumprindo. Ah, a festa é sobre a terra, vai, mas Jesus falou: aquele que estiver na sombra do Onipotente, né? Não vai 10 mil vai cair ao teu lado, 10.000 ao teu lado, 10 mil ao teu direito, mas tu não vai ser atingido. Então nós temos uma garantia de um Deus eterno, um Deus que cuida de nós. E para que você vai ficar preocupado? Pode chegar. O diabo está aí para matar, roubar e destruir, mas aquele que está na presença de Deus, ele não vai tocar. Aquele que tem a marca do sangue, ele não vai tocar. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus. Eu estou feliz com Jesus. Cada dia, Jesus vai me ensinando mais. Eu falo: Deus, obrigado, Senhor. Hoje mesmo, passei um dia arrumando as plantas e Deus falando comigo, falando: meu Deus, as lágrimas começam a descer. Eu falo como que a natureza de Deus é divina. Como que a natureza de Deus é divina. Você olha para as plantas, você vê a natureza de Deus. O ser humano, ele não procura perfeição em nós. Ele só procura olhar as suas falhas, os seus defeitos, para colocar na frente. Amém? Mas Jesus, ele olha para dentro do teu coração. Ele vê a sinceridade da tua alma. Aleluia. Por mais que o inimigo tente destruir, mas quando ele se levanta, o Espírito de Deus já levanta a bandeira e diz: aí não, Satanás, esse tem dono. Aleluia. Oh Deus, mas esse Deus é lindo e maravilhoso. Vamos agradecer a Deus e pedir a Deus que continue nos abençoando mais uma semana abençoada no nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez.